E naquele sábado eu diria que, na próxima aula, eu estaria enviando o assunto, a videoaula explicando o assunto. E é isso que eu vou fazer hoje, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu mantive a data de sábado, que foi quando eu enviei o assunto. E é o assunto substantivos concreto e abstrato. Lembrando, o que vem a ser substantivos, essa palavra, ela sempre será recorrente ao longo dos nossos estudos. Como eu falei quando nós iniciamos o assunto substantivo, trata-se de um assunto longo. E só relembrando aqui, ó, substantivo são palavras que servem para dar nomes às coisas em geral. Tudo que recebe o nome, esse nome é o substantivo. Tudo que recebe o nome, esse nome é o substantivo. Tudo bem? Lembraram? Então vamos lá. Ó. Nós estudamos em substantivos, nós estudamos os substantivos próprios e os comuns. Foi o início do assunto substantivo, vocês devem lembrar. Exemplo aqui do substantivo próprio, por exemplo, ali, ó. Tiradentes. Tudo bem que o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier e tinha como apelido Tiradentes, mas por ser Tiradentes o nome próprio, olha só o T maiúsculo aqui, ó. Diferente do dentista, o que tira dentes, olha aí, ó. A palavra dente, que é o substantivo comum, ela não necessariamente precisa estar escrito com letra maiúscula. Já os substantivos próprios, eles obrigatoriamente precisam estar escritos com letra maiúscula, seja no começo, no meio ou no final da frase. Veja o exemplo aqui, ó, o exemplo com o tiradentes, com o dentista que tira dentes. Aí lembrando que dentes é o substantivo comum. Lá. O médico tira dentes todos os dias em seu consultório. Já quando nós vamos nos referir a uma palavra, a um nome próprio, independente aonde ele estiver na frase, tem que começar com letra maiúscula. Olha aqui, ó. Para lutar pelo Brasil, Tiradentes foi enforcado. Por lutar pelo Brasil, Tiradentes foi enforcado. Olha a palavra Brasil também, que é outro nome próprio. Olha só como sempre tem os nomes próprios, sempre tem que começar com letras maiúsculas. Ficou certo isso daí, né? Então, para que servem os substantivos próprios? Para escrever nome de pessoas, de cidades, de lugares, de países, de ruas, de avenidas, ou seja, todas as vezes. Vamos supor que esse daqui se chama José. O J tem que ser maiúsculo. Paula, Raimundo, Amanda. Todos os nomes de pessoas devem começar com letra maiúscula. A mesma coisa, países. Nós estamos vendo aqui as bandeiras dos países da América do Sul. Ó. Brasil, nome próprio, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Equador, ou seja, todos esses nomes de países devem começar com letra maiúscula, porque são nomes próprios. Cidades, por exemplo, a capital do Brasil, que é Brasília, com letra maiúscula. Montevidéu, que é a capital do Uruguai, começa com letra maiúscula. Buenos Aires, capital da Argentina, a cidade que é a capital da Argentina, começa com letra maiúscula. Santiago, que é a capital do Chile, começa com letra maiúscula. Enfim, todos esses nomes aqui
quando são próprios, eles devem começar com letra maiúscula. Já os substantivos comuns não têm essa obrigação de começar com letra maiúsculas. Os substantivos comuns servem para escrever nome de coisas em geral, como por exemplo brinquedos, objetos, nome das cores e etc. Ó, quando nós vamos escrever aqui, ó, carrinho, o C é minúsculo porque é um nome comum. Boneca, elefante, peça, nome de cores, vermelho, amarelo, verde, tudo são substantivos comuns que escreve com letra minúscula. Aqui, ó, bengala, calculadora, xícara, bola, camisa, taça, avião, todos esses exemplos aqui são nomes de objetos ou coisas em geral, que são substantivos comuns. Só estou lembrando porque já estudamos isso. Agora vamos entrar, de fato, no assunto que estamos abordando, que é os substantivos concreto e abstrato. Olha essa frase aqui, ó. O Saci Pererê apareceu na fazenda do vovô. Nós temos aqui 3 substantivos. O Saci Pererê, a fazenda e o vovô. Tá? Mas somente Saci Pererê aqui está destacado porque ele vai indicar um dos nossos substantivos que estamos estudando, que é o substantivo concreto. Por que o Saci Pererê é um substantivo concreto? Olha aqui a definição de substantivo concreto. Os substantivos concretos, ele dá nomes aos seres de existência própria. São aqueles seres que existem por conta própria. Eles não dependem de ninguém para existir, eles existem por conta própria. São seres reais e também são seres que existem na nossa imaginação. No caso aqui do Saci Pererê, o nome dessa figura aqui, ó, Saci Pererê, essa figura, como é o nome dele? O nome é o substantivo concreto, porque Saci Pererê são seres imaginários. Não esqueça, o substantivo concreto são nomes de seres de existência própria. Eles existem por conta própria. Eles só dependem deles para existir. Eles são reais. E também são imaginados. São os seres imaginários. Olha alguns exemplos aqui, ó. Costa Rica, criança, rua, mosca, ar, curupira. Todos esses nomes aqui dos exemplos, nós temos aqui um substantivo que pode ser substantivo concreto, porque ele é de existência própria. Olha aqui uma foto de Costa Rica. E também ele pode ser classificado como substantivo próprio, que é o nome de um lugar. Criança, rua, mosca, ar, curupira. Todos esses demais exemplos são substantivos concretos, porque eles existem, eles são reais, exceto aqui o curupira, que é um ser imaginário. Mas como eles são de existência própria, eles existem por conta própria, essa é a palavra-chave para definir o substantivo concreto, eles existem por conta própria. E por existirem por conta própria, eles são classificados como substantivos concretos. Vamos ver um exemplo por cada um desses daqui, ó, na frase. As praias de Costa Rica são muito limpas. A frase com Costa Rica. Toda criança tem direito a uma família. A frase lá com criança. Aconteceu um grave acidente na rua próxima à minha casa. Olha lá a frase com rua. Caiu uma mosca na minha sopa. Nas grandes cidades, o ar não é tão puro. Os animais da floresta são protegidos pelo curupira. Então vejam que essas palavras que estão destacadas em vermelha
são aquelas palavras do exemplo anterior. Se fosse pedir para vocês classificarem esses substantivos, por exemplo, curupira, que tipo de substantivo é? Substantivo concreto. Assim como criança é um substantivo comum, ele também é um substantivo concreto. Olha esse exemplo aqui. Ó. O substantivo saudade, veja lá, uma moça que pensa na sua filha e está com saudade. O substantivo representando a saudade, o substantivo saudade. O substantivo saudade não existe por si só. Diferente do anterior, que existe por si só, a saudade, ela não existe por si só. Não existe por si só. Para a saudade existir, ela depende das pessoas para existir. Ela depende que alguém esteja com saudade para ela poder passar a existir. Ó, a pessoa deve sentir saudade para ela sentir, para ela passar a existir. A pessoa deve sentir saudade para ela existir. Observaram a diferença entre o substantivo concreto e o abstrato? Enquanto que o substantivo concreto existe por conta própria, é real, ou existe na realidade, ou existe na imaginação, o substantivo abstrato, ele depende das pessoas, ele depende de outros seres para existir. Então, ele não existe por si só. Ele depende das pessoas ou de outros seres para existir. No caso do nosso exemplo aqui, ó, a mãe que pensa na filha e sente saudade, a palavra saudade, que é um substantivo, ela só passa a existir porque a mãe sente a saudade e por isso ela passa a existir. A saudade é um substantivo abstrato. É essa aqui a definição de substantivo abstrato, como nós vamos ver bem aqui. Ó. O substantivo abstrato indicam, tirar esse M aqui, o substantivo abstrato indica seres que não existem por si mesmo. Eles dependem sempre de outros seres para se manifestar ou para existir. Olha lá, o substantivo abstrato são os sentimentos, todos os sentimentos, amor, ódio, raiva, paixão, são substantivo abstrato. Por quê? Porque eles sempre dependem de outros seres para existir. As condições, pobreza, por exemplo, as ações ou as qualidades. Essas palavras que estão relacionadas com sentimento, com condições, com ações ou com qualidades, elas são substantivos abstratos. Por quê? Porque dependem de outro para existir. Olha lá, raiva. O bem, o mal, o companheirismo, a individualidade. Isso são condições que só existem, só passam a existir. Aqui a raiva. Exemplo aqui, ó, a raiva. Esse desenho que representa a raiva, que é um sentimento. A palavra raiva que tipo de substantivo é a palavra raiva? Substantivo abstrato. Por quê? Porque a palavra raiva ela só passa a existir porque ele está com raiva. Se ele não tivesse com raiva, ela não existiria. Entenderam a diferença? Olha lá exemplo aqui, ó, de substantivos abstratos. Amor, pobreza, honestidade, paixão, riqueza.
todas essas palavras que eu marquei embaixo aqui são substantivo abstrato. A paixão, por exemplo, ela só passa a existir se alguém estiver apaixonado. Mesma coisa vale com os outros. O medo, a palavra medo, só passa a existir se alguém estiver com medo. Então, todos os nomes, todos os substantivos que dependem de outro ser para existir são substantivos abstratos. Ó, frase com cada uma daquelas palavras. É preciso mais amor na vida das pessoas. Olha lá o substantivo abstrato. O índice de pobreza no Brasil é muito grande. Olha o substantivo abstrato. Falta muita honestidade no coração das pessoas. Olha lá a honestidade, o substantivo abstrato. A paixão deixa os amantes mais felizes. Substantivo abstrato. Quando há riqueza nas famílias, também há alegria. Outro substantivo abstrato. É claro que aqui a riqueza que a frase está se referindo, só para deixar registrado, é a riqueza emocional. E temos aqui alguns substantivos abstratos, aqui, ó, qualidade, beleza, vício, inteligência, bondade, fé. Tudo isso daqui, esses nomes que estão aqui desse lado, são substantivos abstratos. Ação, exemplo de substantivo abstrato que indica ação. Corrida, assassinato, encontro, colheita. Substantivo abstrato que está relacionado com o estado da pessoa, estado emocional, estado social, vida, sonho, clareza, ilusão, vontade. Substantivo abstrato que está relacionado com sentimento, vergonha, amor, culpa, satisfação, tristeza, alegria, que está ligado com sensações, fome, calor, aspereza, cômodo, medo. Então, quando vocês forem fazer uma atividade relacionada a substantivo concreto e abstrato, vocês podem usar essas palavras aqui quando surgirem as dúvidas. Viram como é um assunto muito curto? Então agora vocês vão ler o assunto. Se tiver dúvida, assistam esse vídeo. Na próxima aula eu estarei enviando uma atividade referente ao substantivo concreto e abstrato.